Irmão, se você trouxe sua Bíblia, abra aí no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Na sexta-feira, nós lemos o capítulo 1. Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 2 de 1 Samuel. Nós lemos a respeito de Ana e hoje nós vamos ver a continuação dessa história emocionante na vida dessa mulher e do seu filho Samuel. Nós vamos ler agora 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus. 1 Samuel 2, 12. Depois que nós lemos, você pode manter sua Bíblia aberta. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou cadeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim, faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, nós também vamos ler depois a continuação do texto. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, um pouquinho antes dele, no início do culto, inclusive, nós lemos do versículo 1 até o versículo 10, em que nós vemos a oração de Ana. Ana, como nós vimos no capítulo anterior, ela tinha orado a Deus, Deus tinha se lembrado dela, e Ana, então, de uma mulher estéril, agora ela tinha um filho. E esse filho, de nome Samuel, ele estava separado para que todos os dias da sua vida ele servisse ao Senhor no templo. Samuel, então, todos os dias no templo. E Ana, então, em gratidão a Deus, ela começa a orar. E quando Ana começa a orar, quando a gente lê essa parte, parece até um salmo. Essa oração de Ana, ela começa dizendo: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. E interessante que força aqui, pelo menos na versão NVI que eu li, está escrito força. Mas em algumas versões, talvez na sua Bíblia, estava chifre. O propósito disso é que eles acreditavam no Senhor como sua própria força, como um Deus que era forte e que nos seus filhos, naqueles que o buscavam, encontravam a força do Senhor. E a força do Senhor, ela jamais vai ser pequena. Não tem como falarmos que Deus é fraco ou que Deus tem um poder limitado. Mas quando nós olhamos a respeito daquilo que se passava naquela época, nós vemos que Samuel foi o primeiro passo no plano divino de dar a Israel salvação de seus inimigos filisteus. Nós vimos que Samuel era um cumprimento de algo que Deus estava fazendo com aquele povo, e de que Deus iria punir todos os cananeus, todos aqueles que adoravam Baal, todos os filisteus, usando Samuel para ungir posteriormente Davi. E Ana, de origem humilde, de circunstâncias difíceis, também nos lembra de Davi.
Davi, que era o caçula e que o pai dele nem se lembrava dele, e que ele só foi ser chamado depois de que todos os irmãos já tinham sido passados na lista. E quando então nós vemos um contexto de hostilidade, esterilidade, nós vemos de que nós temos um Deus muito maior do que qualquer situação, do que qualquer imoralidade, do que qualquer coisa que vai contra a sua santidade. E o maravilhoso de quando nós lemos essa oração de ânimos, é que nós vemos que Deus realmente, Ele é o provedor e sustentador de todas as coisas. Não é à toa que Ana, no versículo 6, fala que Deus é aquele que mata e preserva a vida. Ele é aquele que faz descer a sepultura e aquele que da sepultura resgata. Nós cremos um Deus poderoso. Ele quem dá riqueza, Ele que dá pobreza, Ele levanta do pó o necessitado. E de que Deus jamais tem os seus planos frustrados. Deus comanda os alicerces da terra, são do Senhor. E maravilhoso estarmos na presença de Deus, cremos num Deus como esse. É maravilhoso que no versículo 10, Ana fala: aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. E o interessante é que Ana nisso, ela fala que o Senhor trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará a terra. E sabe, irmãos, quando nós vemos a respeito disso, nós vemos que o Senhor julgará a terra, e de que nós vemos falando a respeito de que trovejará no céu. Quando nós vemos a respeito do capítulo 1, nós vemos que os cananeus, um povo vizinho e que tinha problemas com Israel, eles serviam ao Deus que se chamava Baal. E esse Baal, ele era representado segurando nas mãos muitos raios trovejantes. E esses cananeus adoravam Baal, considerado o Deus da fertilidade, e consideravam que ele controlava os elementos da tempestade. E quando nós olhamos para isso, é interessante que Ana, quando faz essa oração de que Deus trovejará do céu e de que Deus dá a estéril luz 7 filhos, é como se Ana estivesse falando: olha, cananeus, eu sei que vocês adoram Baal, eu sei que Baal é representado por raios trovejantes, eu sei que vocês acham que é Baal quem manda as chuvas nas colheitas, nas plantações, mas eu creio, por experiência própria, num Deus que pode arrancar toda a esterilidade. Eu creio num Deus poderoso, que Ele realmente trovejará dos céus contra os inimigos e julgará a terra. O cântico de Ana, além de exaltar o Senhor, ela mostrava que só o Senhor é Deus, de que não existe nenhum outro como Deus. E quando nós olhamos isso, irmãos, é tão maravilhoso quando nós podemos orar, talvez ou por experiência própria de algum milagre que aconteceu na sua vida, ou por aquilo que nós vemos na vida dos nossos irmãos acontecendo, ou por aquilo que nós vemos acontecendo na Bíblia. Nós podemos orar ao Senhor crendo no Deus que nós vemos na Bíblia, nos milagres, de que não cremos num Deus fraco, não cremos num Deus que faz parte de uma lenda, mas nós cremos num Deus vivo, poderoso e que pode todas as coisas. E mais do que isso, num Deus que é santo. Santo é o nosso Deus. No versículo 2, Ana fala: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Mas, irmãos, se de um lado nós temos Ana glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, ela que era uma esposa de Eucana, uma mulher simples. Por outro lado, quando nós vemos na história de Israel, os sacerdotes, aqueles que deviam ser o espelho espiritual do povo, aqueles a quem deveriam ser líderes espirituais do povo, não estavam exaltando a Deus como ele deveria, e não estavam
acreditando no único Deus santo. Quando nós lemos essa parte do versículo 12, como nós acabamos de ler agora, nós vemos que os filhos de Eli, os mesmos aos quais Ana e Eucana levam os sacrifícios lá em 1 Samuel 1:3, eles eram ímpios. Eles eram ímpios. E aqui vai ser bem claro em falar de que eles não se importavam com o Senhor. Eles não estavam nem aí com Deus. Eles estavam preocupados em comer, em se alimentar, em roubar dos sacrifícios, mas eles não se importavam com o Senhor. Eles que eram pessoas de dentro, vamos dizer assim, da igreja, os líderes da igreja da época, os principais da igreja, não se importavam com Deus. E eles não cumpriam direito os deveres como sacerdotes. Irmãos, quando nós olhamos nisso, nós vemos que eles faziam com que todo o templo, todo o santuário caía em descrédito. Nós vemos que esses sacerdotes, eles eram cheios de cobiça, arrogância, egoísmo. Eles eram incapazes de discernir se Deus entre o mal, mas eles queriam apenas deturpar o nome do Senhor. Eles não estavam nem aí com os sacrifícios feitos a Deus. E quando nós olhamos a respeito disso, esses sacrifícios, eles não eram feitos de qualquer forma. Esses sacrifícios seguiam algumas ordens feitas pelo Senhor lá em Levítico. Se puder colocar na tela, por favor, Levítico 7, a partir do versículo 30. Deus é muito claro, irmãos, em dizer aquilo que Ele quer. Diz assim, Levítico 7, 30. Com suas próprias mãos trará o Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote vai fazer o quê? Queimará a gordura no altar, mas o peito permanece a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão que oferecer o sangue e a gordura da oferta de comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, designadas a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Ou seja, quando alguém trazia o sacrifício, a gordura deveria ser queimada. Mas esses homens, Ofni e Finéias, quando eles estavam oferecendo o sacrifício ao Senhor, de que alguém tinha trazido essas ofertas, iam lá, pegava o garfo e tirava qualquer parte, principalmente a gordura, para ficar para eles. A parte que deveria ser ofertada a Deus, eles roubavam de Deus. Aquilo que era especificamente para Deus, eles faziam questão de tomar. E fala sério, irmãos, eu não sei muito, mas talvez você, quando vai comer alguma carne, você goste de uma gordurinha. E talvez a gordura é aquela que dá aquele cheiro mais suculento, que deixa a carne mais suculenta. E eles comiam essa gordura. Então, eles pegavam esses pedaços para eles próprios comerem, e então, esse pedaço que era tirado, eles comiam. Só que existiam pessoas naquela época que sabiam que esses pedaços eram de Deus. Mas se alguém chegasse neles e falava, olha, vocês estão roubando a parte de Deus, é melhor vocês não fazerem isso, é melhor vocês não pegarem a parte de Deus. O que o auxiliar deles falava? Entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. A força.
Olha que ponto chegou esse povo, de querer tomar a parte de Deus à força. O sacrifício, vamos supor, era eu que queria apresentar, eu que levava para o sacerdote apresentar, e aí, ainda que eu quisesse a parte do sacrifício para mim ou para Deus, o sacerdote fala: não, se você vier pegar esse pedaço, eu vou tomar de você à força. Olha a que ponto estavam os líderes religiosos daquela época. A que ponto chegou a deturpação no meio do santuário de Deus. Só que quando eles se encontram nesse local, todas as pessoas sabiam que a prática em Siló era destinada ao sacerdote, qualquer pedaço que fosse tirado primeiro do caldeirão, do garfo, tinha a parte deles, mas não era para eles pegarem. E qual que era o problema, irmãos? Eles transgrediam 3 coisas. Eles escolhiam as melhores partes do sacrifício para o Senhor. Eles davam preferência para a carne que estava sendo assada, ao invés da carne cozida. Carne assada, uma delícia, né? E o terceiro, ele recusa em deixar que a gordura fosse queimada sobre o altar. Então a gente encontra uma situação complicadíssima no santuário do Senhor. Só que para piorar, eu quero ler com você a partir do versículo 22. 1 Samuel 2, 22. Diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Olha que situação. Além deles roubarem a parte de Deus, roubarem o pedaço de carne que eles queriam, não deixar que a gordura fosse queimada para Deus, eles ainda estavam se deitando com as mulheres que serviam nessa tenda de encontro. E quando Eli vai chamar a atenção deles, Eli é bem claro: quando a gente faz uma coisa contra outra pessoa, a gente tem um juiz, mas quando nós fazemos algo contra Deus, quem vai interceder por nós? Agora, ele disse isso para os seus filhos, mas os seus filhos não deram atenção. Os filhos não se importavam com isso. E Deus, irado, um Deus como Ana já tinha a percepção de que não há ninguém santo como o Senhor, Deus queria matá-los. E sabe, irmãos, quando nós lemos essa parte, o capítulo 2, nós vemos uma diferença entre Samuel e os filhos de Eli. E essa diferença entre Samuel e os filhos de Eli é gritante, gritante. Eu quero ler com você agora o versículo 11 e depois vamos pular para o versículo 18. Diz assim, versículo 11: Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Versículo 18. Versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana
Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel, irmãos, aqui ele estava um pouquinho maiorzinho já, né? Ele foi entregue lá por volta dos seus 3, 4 anos de idade. Agora ele já estava um pouco mais moço. Samuel servindo a Deus no templo. E Samuel, irmãos, é tão maravilhoso isso, que ele começa a servir sob a direção de Eli, e com certeza ele ia crescendo na presença de Deus. Não é à toa que no capítulo 3, quando vai falar de Samuel, Samuel dormia perto da arca do Senhor, no santuário do Senhor. Quando acontece o episódio, fala Senhor, né? Porque o teu servo ouve. E Samuel, irmãos, mais do que ele próprio ministrar perante o Senhor, ele vestia uma túnica de linho. A sua mãe levava todos os anos uma pequena túnica. E sabe o que é isso, irmãos? Samuel se importava tanto em servir ao Senhor, mas tanto que ele se preocupava até mesmo com aquilo que ele vestia. Samuel era alguém dedicado ao Senhor, dedicado na presença de Deus. A Bíblia fala que ele crescia na presença do Senhor. E automaticamente, quando ele crescia na presença do Senhor, Deus estimava mais Samuel, e o povo reconhecia Samuel. E sabe, irmãos, é incrível quando nós vemos essa diferença completa entre os filhos de Eli e Samuel. Entre aqueles que, apesar de serem filhos do sacerdote, apesar de estarem na casa do Senhor, apesar de oferecerem sacrifícios a Deus, o que eles faziam? Roubava de Deus, ficava com as mulheres. Eles completamente traziam imoralidade para um lugar que era santo. E a imoralidade não era só no lugar, a imoralidade estava dentro do coração deles. E eles se pecavam tanto, mas tanto, que agora o Senhor estava tão irado com eles, que o Senhor queria matá-los. Mas Samuel crescia diante de Deus, estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel, irmãos, jamais conseguiria ser sacerdote se ele não fosse estimado também pelo povo. Mas quando nós vemos essa história, nós vemos que Deus, de que o Senhor, ele queria matá-los, e de que o Senhor, até mesmo com os ímpios, Deus usa profeta. E eu quero ler com você, a partir do versículo 27. Diz assim: e veio um homem de Deus. Isso aí significa que é um profeta, tá? A Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa.
Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, olha como é pesado, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal, para ter o que comer. Veja bem, irmãos, terrível coisa é cair na ira do Senhor. Olha como Deus estava irado com esses homens, de que Deus olhava o que eles faziam, mas Deus não aceita todas as coisas. Deus é santo. Deus é santo. E eles estavam brincando, eles estavam zombando de um Deus que é santo. No versículo 29 fala exatamente que eles zombam do Senhor, de que Eli estava mais preocupado com os seus filhos do que aquilo que eles faziam para Deus. De que Eli era o sacerdote, mas apesar disso, quando ele via seus filhos cometerem imoralidade sexual, quando ele via seus filhos roubando do Senhor, ao invés de ele falar assim: olha, vocês 2, vocês não servem mais para ser sacerdote, fora daqui, vocês não servem mais para estar no santuário de Deus, vocês podem ser do povo de Israel, mas vocês não podem mais ser sacerdotes. O que Eli fez? Nada. Ele deu um puxãozinho de orelha, que nem puxãozinho de orelha direito é. Eli, ao invés de falar para os seus filhos assim: parem com isso que vocês estão fazendo, ele falou o quê? Toma cuidado, porque diante de Deus, quem vai defender vocês? Eli não estava preocupado em manter o santuário do Senhor, em manter a presença do Senhor como santa, mas Eli estava preocupado com seus filhos e nem estava preocupado com o pecado deles. Eli, ao não tirar seus filhos do sacerdote, ao não fazer nada contra os seus filhos, Eli estava sendo conivente com o que eles faziam. Eli, basicamente, irmãos, estava concordando com o que os seus filhos faziam. E quando fala esse verbo hebraico, zombar, desprezar o Senhor, ele ocorre apenas aqui e em Deuteronômio 32:15. E ele é usado, sabe para quê? Um animal que dá coices, um animal que não é amansado. É uma metáfora, sabe para quê? Israel rejeitando a Deus. Então, Eli zombava do Senhor, seus filhos zombavam do Senhor, e Eli honrava mais os seus filhos do que ele mesmo, do que o próprio Deus. As ações de Eli falavam mais alto do que as suas palavras. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Lá em Mateus 15, 8 e 9, fala assim, Mateus 15, 8, 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eles estavam
indo no templo, queimando a carne, mas o coração deles estavam longe do Senhor. Eles honravam os inimigos de Deus. E aí, Deus já fala para Eli: os seus filhos vão morrer os dois no mesmo dia. E no versículo 31, irmãos, quando fala que vai eliminar a força da sua família, isso se cumpre lá no capítulo 22 desse livro. E depois, no versículo 35, quando fala que vai levantar um sacerdote fiel, isso aí se cumpre no reinado de Davi, em 2 Samuel 8,17. E depois ainda com Salomão, o homem chamado Zadok, descendente de Arão, vai substituir Eli e os seus descendentes. E aí então, irmãos, quando fala a respeito disso, já fala sobre Davi, de que ministrará perante o meu rei ungido, o rei ungido, do qual Jesus Cristo seria descendente. Deus, apesar dos homens desonrarem a Deus, Deus levantava outros homens, mas o seu plano de salvação jamais seria frustrado. Os homens podiam desprezar a Deus, zombar de Deus, não ligar para Deus, os homens podiam ser coniventes com os inimigos de Deus, mas Deus levantava outra pessoa para continuar o seu plano de salvação. De salvação. E sabe, quando fala a respeito disso, nós vemos que o Senhor não tolera aqueles que o desonram. O Senhor não tolera aqueles que colocam seus próprios desejos egoístas acima da honra devida a Ele, e que desse modo desrespeitam a autoridade do Senhor como Rei. E sabe, irmãos, quando nós vemos os atributos de Deus, o único atributo de Deus que é falado 3 vezes, nós não vemos a Bíblia falando assim: Deus é bom, bom, bom. Deus é bondoso, bondoso, bondoso. Deus é amor, amor, amor. A Bíblia, a única coisa que ela vai falar de Deus, que é 3 vezes, é santo. Deus é santo, santo e santo. Deus, Ele é santíssimo. Deus, Ele não é apenas santo, mas Ele é santo 3 vezes. E por Deus ser santo, mas muito santo, Deus não pode ser conivente com o pecado. Se Deus for conivente com o pecado, se Deus aceitar o pecado, se Deus aceitar homens que o desonram, Deus estará indo contra Ele próprio. Se Deus ver os sacerdotes roubando a parte dele, tendo imoralidade sexual no seu santuário, se Deus ver todas essas coisas e não fizer nada, Deus não estará sendo honesto com a sua santidade. Deus é santo. Apesar de às vezes nós vemos homens ímpios nascendo e tendo longos anos, nós vemos a longanimidade do Senhor e a paciência de Deus, porque Deus espera até a morte do homem para colocar o juízo. E enquanto a santidade de Deus, quando Ele vê homens que o desprezam, quando Ele vê homens que são líderes, que estão no altar de Deus, líderes que estão diante do povo de Deus e o desonram, fazendo coisas dentro da casa do Senhor ou fora, Deus jamais vai fechar os olhos para isso. Deus é santo. Deus é santo, irmão. Se nós, como líderes dentro da igreja, você como líder de qualquer departamento dentro da igreja, se você vê pessoas sob a sua liderança, elas cometendo pecados, elas desonrando a Deus, elas fazendo coisas detestáveis aos olhos de Deus, e você não fizer nada, você estará sendo conivente com o pecado delas. E assim como elas zombam de Deus, você também estará zombando de Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, Deus, Ele cumpre o seu juízo porque Ele é santo.
Se Deus não fosse santo, como ele haveria de cumprir juízo? Quando o homem morre, o homem pecador, ele paga pelos seus próprios pecados, quando ele é lançado ao inferno. Mas existem duas coisas que podem acontecer: ou ele paga pelo seu próprio pecado, ou alguém vai pagar pelo pecado dele. Quando nós olhamos para o sacrifício vicário do Senhor Jesus, é de que ele é o substituto da nossa condenação. Por isso já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando era para eu sofrer pelo meu pecado, quando era para eu pagar pelo meu pecado, quando é para eu passar a eternidade no inferno, sofrendo por aquilo que eu fiz contra o Senhor, Deus vem no meu lugar e sofre no meu lugar. Ele carrega o meu pecado na cruz. E eu vendo um Deus santo, santo e santo, agora sim eu posso entrar na presença de Deus, porque alguém pagou pelos meus pecados no meu lugar. E quando nós olhamos, irmãos, para a santidade do Senhor, talvez você olhe para esse Antigo Testamento e fale assim: nossa, Gabriel do céu, será que Deus não mudou? Mas será que Deus era tão rígido no Antigo Testamento? Deus parece alguém tão intolerante contra o pecado? Alguém tão santo? Mas será que no Novo Testamento, quando a gente vê a maior expressão da bondade de Deus, que Deus expressa a sua bondade através do seu amor, será que no Novo Testamento a gente não vê um Deus que pede todas essas coisas? Mas eu quero ler com você, irmãos, alguns versículos. Talvez você não puder abrir sua Bíblia, mas eles dizem sobre a santidade de Deus e o que Ele espera de nós. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz o seguinte, acompanhe comigo no telão: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em o quê? Tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 2 Coríntios 7, 1, diz o seguinte, 2 Coríntios 7, 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no quê? Temor de Deus. Em Hebreus 12, 14, diz o seguinte, Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Efésios 1, 4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 1 Tessalonicenses 4, 3, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Sabe, irmãos, quando nós olhamos essas coisas acontecendo com os filhos de Eli, talvez no seu coração você pense: poxa, mas Deus vai fazer essas coisas, parece tão maldoso. Mas Deus é santo, irmão. Deus é santo. É incrível isso, como o sacerdote que estava no santuário de Deus não tinha noção de um Deus santo, mas Ana, uma mulher simples do interior, dizia: não há ninguém santo como o Senhor. Como é deturpado isso, como é um contraste imenso de que
eles, como sacerdotes, deveriam crer num Deus santo como o Senhor. E sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, pecadores, sujos, quando nós nos aproximamos de Deus, se eu não reconhecer, irmão, o tamanho do meu pecado e que eu sou um homem pecador e que careço da graça de Deus, eu vou achar que eu mesmo posso me justificar. O homem, por mais obras de caridade que faça, por mais gente boa que ele seja, por mais que ele possa um dia doar todos os seus bens para orfanatos, por mais que ele seja uma pessoa bondosa, nada disso justificará diante de Deus. Nada que nós fazemos purifica o nosso pecado. Nada que nós fazemos purifica o nosso ser diante de Deus. Só o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. É só quando, se por um acaso, esses filhos de Eli chegassem diante de Deus e falassem: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo daquilo que eu fiz e agora eu serei um homem diferente, eu prestarei sacrifício ao Senhor como lhe agrada, eu não vou ficar mais com essas mulheres na tenda do encontro. Quem sabe Deus tiraria o juízo deles. Mas, irmãos, nós devemos dar graças a Deus por um Deus santo. Graças a Deus por um Deus santo. Um Deus santo, de que não há outro Deus santo como Ele. Sabe, em todas as religiões, geralmente você vai se achegar diante de Deus, tem que trazer uma oferenda, você tem que trazer alguma coisa. Mas quando olhamos para Jesus, irmãos, foi Deus que oferece o seu Filho para nos trazer de volta para Ele. Ali foi Deus quem oferta o seu Filho. Foi Deus que demonstra a sua santidade, o seu amor, ofertando o seu Filho. E Jesus Cristo Santo, Ele vem para esse mundo e Ele não peca. E Ele não peca, Ele cumpre a lei e Ele ressuscita. Ele vence a morte, para que eu e você um dia também venceremos a morte. E sabe, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Quando nós estamos dentro da igreja e nós vamos prestar culto a Deus, talvez o culto para a gente é algo tão comum, talvez você que está aqui vem na tarde da bênção, ou você vem na sexta, ou talvez você vem apenas no domingo à noite, mas que você entenda, irmãos, de que quando você chega na igreja, de que quando você está na sua casa e dobra o seu joelho, de que quando você está diante de Deus, você está diante de alguém que é santo. O culto, irmão, não é para homem. O culto não é um momento para exaltar a sabedoria de alguém que prega, nem para exaltar o talento de quem canta, de quem toca. O culto é para exaltar um Deus santo. Se nós cremos que o culto é para exaltar algum Deus santo, como deve ser o nosso comportamento diante do culto? Como que deve ser, irmão? Se até quando nós temos uma audiência com um juiz humano, nós chegamos no horário. Aqui, durante o culto, irmão, nós estamos diante de um Deus santo, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aqui não é um lugar para a gente desrespeitar a Deus. Aqui não é um lugar para a gente ficar papeando nos corredores. Aqui não é um lugar para a gente vir adorar um Deus santo e agir como se o santo não estivesse aqui. Mas e que quando nós estivermos na presença de Deus, que nós possamos entrar com temor e tremor diante de um Deus santo. É maravilhoso quando nós talvez enxergamos Jesus Cristo e vemos um Deus que se torna homem, um Deus que sangra numa cruz. É maravilhoso quando nós vemos como Deus se aproxima do homem e se identifica com o homem, passando por tentações, passando por lutas, passando por fome. É maravilhoso isso.
mas nós nunca podemos nos esquecer de que Jesus Cristo é santo. De que eu não entro na presença de Deus, irmãos, como se eu estivesse entrando na presença de qualquer pessoa. Quando Ana foi adorar o Senhor, uma das primeiras coisas que ela fala é: Senhor é minha força, não há ninguém santo como o Senhor. Quando nós entramos diante da presença de Deus, irmãos, precisamos entender de que Ele é santo e que Ele merece todo o nosso respeito. Deus merece todo o nosso respeito. Deus merece todo o nosso temor. Quando nós chegamos diante de homens importantes nessa terra, a gente não se comporta de um jeito extravagante. Quando a gente chega diante de Deus, irmãos, por mais que nós sabemos que Ele é o nosso Pai, que Ele fala para nós, como Jesus Cristo chama de Abba, Pai, mas que eu e você podemos chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor é santo, o Senhor é santo e merece todo o meu temor, que eu venha ter mais temor de Deus do que de homens, irmãos. E quando talvez uma autoridade, às vezes eu olho para um juiz, um policial, às vezes você fica com medo, às vezes a gente fica receoso, quanto mais quando nós chegarmos diante de Deus. Nós estamos diante de alguém, irmãos, que não peca, alguém que não tem início nem fim de dias, que é o Criador de todas as coisas, aquele que chama tudo à existência, aquele, irmãos, que é santo, 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 é o Senhor. Que quando nós estivermos aqui diante dEle, a gente possa adorá-lo, reconhecendo a santidade de Deus. E talvez você olhe e fale assim: poxa, talvez eu tenha certos pecados na minha vida que eu luto para vencer. Talvez eu não me sinta santo para estar na presença de Deus. Mas, irmão, se você chegar aqui, se apresenta diante de Deus com o coração quebrantado. Se apresenta diante de Deus, irmãos, com um coração arrependido por seus pecados. Se você chega diante de Deus, irmãos, chega diante dele falando: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que o Senhor é santo e quero encontrar em mim alguém que busca a santidade de Deus. A santificação, que é o processo que a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, a partir do momento que nós entramos na presença de Deus, de que essa santificação é um processo contínuo, até a gente chegar na glória, de que cada dia mais nós devemos nos parecer com Jesus, de que cada dia mais essa santificação vem estar em nosso coração, e a santificação, ela só vai vir no coração de um homem, de uma mulher, que crê em um Deus santo, santo, santo. Que você nessa noite, irmão, possa não se achar, possa realmente se achar indigno de estar na presença de Deus, porque nós podemos ser perfeitinhos, mas nunca seremos dignos de nada diante de Deus, porque só Ele é santo, só Ele é poderoso, só Ele tem poder para salvar e perdoar pecados. E de que quando você chegue aqui, você fale: Deus, o Senhor é santo, e eu estou aqui, às vezes com os meus pecados, as minhas falhas, mas com o coração arrependido de qualquer coisa que eu fiz contra a santidade do Senhor. E que nós, irmãos, como líderes aqui na igreja, a gente sempre também possa chamar a atenção dos nossos liderados, que nos grupos missionários, na escola bíblica, aqui nos grupos de louvor, que em tudo, no diaconato, em qualquer coisa que fazemos dentro dessa igreja, que nós possamos sempre, dentro das nossas lideranças, ter a noção de que nós estamos adorando um Deus santo e de que nós não podemos ser coniventes com alguém que fica pecando dentro da presença de Deus e que age zombando do Senhor. Se nós adoramos um Deus santo, irmãos, precisamos buscar a santificação no Senhor, temer a Deus,
temer ao seu poder. Amém? Que nós, irmãos, como igreja, possamos sempre ter isso em nossa mente e em nosso coração. Você jamais vai ser perfeito, você jamais vai ser completamente santo. Qualquer um que vier pregar aqui jamais vai ser, mas todos nós buscamos a santidade do Senhor. Todos nós buscamos a Jesus Cristo e todos nós precisamos nos arrepender e clamar a um Deus santo, 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 que Ele sim morreu para nos salvar. Ele sim sofreu o que nós deveríamos sofrer. Que nós possamos encontrar paz, irmãos, no sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe paz com Deus. Paz com Deus. Amém? Glória a Deus. Que você possa, meu irmão e minha irmã, sempre se lembrar do Deus que você adora, de que é um Deus santo, santo e santo. Amém?